Olá, pessoal! Professora Jaqueline aqui mais uma vez, e hoje nós vamos falar da disciplina de microbiologia e imunologia, ok? Vamos abordar um pouquinho dos dois temas. Primeiro, essas duas áreas, dentro das ciências biológicas, elas estão muito interligadas, elas estão entrelaçadas. Por quê? A microbiologia estuda os micro-organismos, enquanto que a imunologia vai estudar os mecanismos de defesa que o nosso corpo desenvolve contra esses micro-organismos. Como o nosso organismo reage e elimina esses agentes infecciosos, tá? Então, é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Vamos começar com a microbiologia. Então, dentro da microbiologia, nós vamos ver alguns micro-organismos que são os mais estudados, tá? Que são as bactérias. Então, dentro dos micro-organismos, nós vamos ter uma variedade muito grande. Não tem apenas as bactérias, mas hoje a gente vai dar um destaque para elas. E esses organismos, eles vão ser classificados de acordo com a organização celular. Então, nós vamos ter dois tipos, tá? Nós vamos ter aqueles que constituem uma célula procarionte e os outros que são eucariontes. Os organismos procariontes, eles vão ser as bactérias. Eles vão ter uma organização muito simples, tá? O material genético é um DNA circular, como aqui na figura, e ele se encontra solto dentro do citoplasma, tá? Não tem nada, não tem um envoltório ao redor dele. E ele não tem nenhuma organela, né, membranosa, como retículo, como mitocôndria, tá? Então ele é mais simples. Já as células eucariontes, eles são um pouquinho mais complexos, porque eles têm uma compartimentalização celular. O material genético vai estar protegido por uma membrana, que é o núcleo. E eles vão ter diversas organelas membranosas, tá? Ó, cloroplasto, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, entre outros. Então, ele é um pouquinho mais complexo. Mas hoje nós vamos ver especificamente sobre esses procariontes, que são as bactérias. Então, as bactérias, elas também são classificadas, tá? Em relação à sua morfologia e o arranjo. A morfologia é a forma. Então, essas são as principais formas de bactérias que nós encontramos, tá? As procariontes. Nós vamos ter as cocos, que tem uma morfologia circular, assim como na imagem. Nós vamos ter os bacilos. Os bacilos, eles têm uma forma de bastão, compridinho mesmo, assim, ó. Os vibriões, que tem uma forma de vírgula, tá? Parece uma vírgula. E os espirilos, que vai ser uma espiral, tá? Uma helicoidal, como se fosse uma espiral realmente, tá? Esses são os espirilos. Então, essas aqui são as formas que nós podemos encontrar essas bactérias. Mas elas também podem se agrupar e ter um arranjo estrutural no espaço diferente. Nós podemos ter diplococos, quando nós temos essas formas impares, tá? Então, vai estar sempre o parzinho. Temos o Streptococcus, quando elas formam cadeias, semelhante a um colar, né? Forma uma cadeia comprida. E o Staphylococcus, que são formas irregulares, tá? Não tem uma forma própria. Pode, na maioria das vezes, ter uma forma de um cacho de uva, mas nem sempre, tá? Então, essas são os Staphylococcus. Em relação à coloração dessas bactérias, nós vamos ter aqui as bactérias gram-negativas e as gram-positivas. Por quê? O que é isso? Então, nós temos uma forma de identificar essas bactérias, tá? Que é por coloração na microscopia. Então, nós colocamos um corante. Algumas vão corar de rosa, outras vão corar de roxo. Por quê? Nós temos aqui, ó, na gram-negativa, ela vai ter duas membranas, tá? Uma membrana citoplasmática interna e uma externa. E no meio das duas, nós vamos ter uma parede celular fina, tá? Muito rica em peptídeo glicano, tá? Mas ela é muito fina. Ao contrário da gram-positiva. Na gram-positiva, nós vamos ter uma parede celular grossa, mas uma única membrana, tá? Só tem uma membrana plasmática interna.
E por que isso é importante? Porque essa estrutura aqui vai dizer se é uma bactéria resistente ou não. Essa gram-positiva, apesar de ter essa parede celular grossa, espessa, né, aqui rica em peptídeo glicano, ela tem muitos poros. E esses poros permitem a entrada de determinadas substâncias, principalmente de antibióticos. Por isso, as bactérias gram-positivas, elas são sensíveis, tá? Sensíveis a antibióticos, a alguns agentes tóxicos, detergentes, entre outros, tá? Por quê? Eles vão inibir a produção desses peptidoglicanos, tá? Vai inibir a produção dessa parede. Sem parede, só sobra essa membrana plasmática aqui. Então, ela fica muito mais suscetível à entrada de algum composto. Ao contrário da gram-negativa, né? A gram-negativa, ela tem essa outra membrana protegendo, que é muito difícil entrar aqui. Então, elas são resistentes a antibióticos, tá? Elas são resistentes a algumas substâncias tóxicas. E no microscópio, nós vamos ver essas bactérias aqui coradas de rosa, enquanto que as gram-positivas vão estar coradas de roxo, justamente por causa dessa parede espessa ou por causa dessa membrana externa aqui, ok? Em relação ao metabolismo, né? Como essas bactérias realizam as suas atividades, as suas funções vitais? Precisa de energia, assim como nós, né? E de onde vem essa energia? Então, nós temos classificação também de acordo com o metabolismo. O primeiro, então, as bactérias, elas podem obter energia através da luz solar, tá? É o que nós chamamos de fototróficas. Então, é o simples, aquilo lá que a gente fala assim, você já deve ter ouvido falar, aqueles organismos que produzem o seu próprio alimento, né? Então, eles absorvem energia solar e convertem essa energia solar, né, numa série de produtos para obter energia, o ATP, ok? Que lembra lá, né, não sei se vocês recordam, tem uma aula disso lá em bioquímica, que fala sobre o ciclo de Krebs, cadeia respiratória, como que faz para produzir energia. Então, ela absorve essa energia solar e utiliza para a sua sobrevivência. Mas nós temos ainda os quimiotróficos. Os quimiotróficos, eles usam energia das reações químicas, tá? As reações químicas, ligam uma molécula com a outra, ou quebram uma molécula, isso libera energia. E ela usa essa energia para suas funções vitais. Mas da onde vem, né, essa energia? Normalmente usa carbono, tá? Lá no ciclo de Krebs, cadeia respiratória, glicólise, sempre há quebra de moléculas para obter carbono, ok? E aqui, da onde vem esse carbono, então, para produzir energia? Nos autotróficos, vem do gás carbônico. Simples, né? Da fotossíntese. Então, absorve gás carbônico para produzir oxigênio e energia, tá? Então, esses são os autotróficos. E temos os heterotróficos. Aqui eles usam os compostos orgânicos já prontos, assim como nós humanos, tá? Nós somos heterotróficos. Nós utilizamos o quê? O carbono que vem lá do nosso sanduíche, lá do nosso arroz, né, do nosso carboidrato, dos alimentos que nós ingerimos, tá? Então, eles usam também, essas bactérias usam os compostos orgânicos prontos. Então, vai usar glicose, vai usar aminoácido, açúcar, tá? Para obter energia. Então, a partir dessa classificação, nós podemos ter os organismos fotoautotróficos, que utilizam a luz solar e o gás carbônico, e os organismos quimio-heterotróficos, que usam energia das reações químicas, que é dos compostos já prontos, tá? Da glicose, quebra de carboidrato, entre outros, tá? Então, é assim que ela obtém energia para realizar o seu metabolismo. Mas, além de energia, precisa do quê? De oxigênio, né? Então, vamos ver a classificação dessas bactérias de acordo com o oxigênio. Então, nós vamos ter aquelas bactérias que são aeróbias estritas. As aeróbias estritas, elas precisam de oxigênio para sobreviver, tá? Sem o oxigênio, elas não sobrevivem. Elas não têm de onde tirar energia. Por quê? Lá na cadeia respiratória, lá em bioquímica, vai ocorrendo, né, a transferência de elétrons. Esse elétron precisa ter um aceptor final. Essas bactérias utilizam o oxigênio como aceptor final. Só assim consegue produzir energia, quando tem oxigênio como aceptor final de elétrons. Então, elas só sobrevivem se tiver oxigênio.
por isso aeróbias estritas. Já as anaeróbias estritas, elas não sobrevivem na presença de oxigênio, é o oposto do anterior, tá? Elas são sensíveis ao oxigênio, elas não apenas deixam de utilizar, mas elas são inibidas ou são mortas na presença de oxigênio. Por quê? O oxigênio, ele pode se tornar uma molécula instável. Ele possui uns elétrons que ficam soltos ali, que não estão pareados, e eles conseguem interagir com outras moléculas. Então, são espécies reativas, que conseguem reagir com outros compostos. E eles podem se tornar tóxicos, tá? E essas bactérias não conseguem neutralizar essas espécies reativas. Porque todos nós produzimos espécies reativas, mas a gente tem uma forma de neutralizar, tá? Essas bactérias não conseguem. Então, elas morrem na presença de oxigênio. Nós temos ainda as anaeróbias facultativas. Essas anaeróbias facultativas, como o próprio nome sugere, elas podem sobreviver tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, tá? Depende da condição ali, o que for melhor para ela naquele momento. E temos, por fim, as microaerófilas. Essas daqui, elas precisam de oxigênio, mas em uma concentração muito pequena, tá? Do que é encontrado na atmosfera. Uma concentração baixa. Por quê? Se tiver em excesso, esse oxigênio também se torna tóxico, tá? Então, precisa de oxigênio, mas uma concentração muito baixa para sobreviver. Beleza, então nós temos lá, produziu energia, porque nós precisamos de energia para se desenvolver, para crescer. Como ocorre o crescimento dessas bactérias, então? O crescimento, aqui, nós não estamos falando de aumentar de tamanho, tá? O crescimento aqui é o número de indivíduos daquela população. Então, o número de bactérias aumenta, né? O número cresce daquela população. E quando ele cresce, ele começa a se agrupar, uma bactéria se agrupa a outra, formando colônias, que é o que a gente vê a olho nu, tá? É visível, são colônias, são várias bactérias unidas umas às outras. E esse crescimento, ele vai depender de alguns fatores. Fatores físicos, químicos e nutricionais, tá? Então, nós vamos ver um de cada aqui deles que é essencial para uma bactéria crescer. Primeiro fator físico, temperatura. A temperatura é essencial para dizer se aquela bactéria vai crescer naquele ambiente ou não, tá? Então, elas possuem uma faixa ideal para crescer. Cada bactéria tem um tipo de temperatura ideal. Então, nós temos as psicrofílicas, tá? Que elas crescem normalmente em temperaturas baixas, tá? Temperaturas em torno de 0 a 15 graus Celsius. Então, é uma temperatura baixa. Existem essas bactérias que só crescem nessa temperatura, tá? Nesse intervalo, de 0 a 15, mais ou menos. Temos a mesofílica, que é aquela que cresce em uma temperatura mediana, tá? O melhor intervalo vai mais ou menos de 20 graus Celsius até 45 graus Celsius. E temos ainda as termofílicas. As termofílicas, elas são tolerantes a temperaturas elevadas. Então, elas chegam de 50 graus Celsius até 40 graus Celsius, né? Olha só, temperatura muito elevada. Não coloquei aqui, mas tem aqueles extremos, né? As extremos termofílicas, que conseguem sobreviver a mais de 100 graus Celsius. Mas são raras, tá? Existem em águas termais, não é a maioria, tá? É a exceção, realmente. Então, a maioria é mesofílica, tá? Tá nesse intervalo mediano, de 20 a 45 graus. Mas temos aquelas abaixo e aquelas acima, que crescem ali e desenvolvem na temperatura. Ok? Por isso que normalmente, ó, as termofílicas é de 50 a 80, por aí. Por isso, quando a gente ferve água para fazer a lavagem das coisas, nós conseguimos esterilizar, né? Porque a ebulição ocorre a 100 graus Celsius. Então, nós conseguimos chegar numa temperatura que a maioria das bactérias não sobrevivem, tá? Então, por isso é importante essa esterilização por meio da água quente, porque a maioria não sobrevive. São poucas, tá? Raras exceções. Depois temos os fatores químicos. O principal é a acidez, a acidificação.
que é o pH. Tá? O pH pode interferir no metabolismo. E cada bactéria, né, seu grupo, às vezes até nível de espécie, tem uma faixa específica ideal para crescer de pH. Mas a maioria cresce numa faixa de pH muito próxima do neutro, muito próximo do 7, tá? A maioria é em torno do 7. Aqui, 6, 8, nessa variação pequena, tá? A maioria. Por fim, nós temos os nutrientes influenciando no crescimento, tá? Então, as bactérias usam todos os tipos de nutrientes, assim como nós, mas alguns elas precisam em maior concentração, outros em menor concentração, tá? E todos esses nutrientes são preparados em um material que nós chamamos de meio de cultura, tá? Então, o meio de cultura é um material nutriente preparado em laboratório. Nesse meio de cultura, nós podemos ter um meio líquido ou sólido. No líquido, nós vamos ter caldos, tá? É o nutriente dissolvido em água e ele não tem nenhuma substância que torne ele sólido, tá? Então, nutriente dissolvido em água, formando um líquido, um caldo. Mas, na maioria das vezes, nós utilizamos o meio de cultura sólido. Faz essa mesma solução, esse mesmo caldo, mas adiciona esse agar. Esse agar é uma substância gelatinosa extraída de algas marinhas, tá? Algas vermelhas. E esse agar, ele atua como um agente solidificante, tá? Ele é até usado em gelatina vegana. Então dá aquele aspecto, ele fica durinho mesmo, endurece. Então ele é muito utilizado em meio de cultura. Por quê? Além de ficar sólido, né, e servir como um substrato para a bactéria crescer, a bactéria não consegue degradar esse agar. Então, vai sempre ficar ali, sempre vai ter um meio para ela crescer, né? O substrato não vai desaparecer, sempre permanece ali. E também, né, a gente precisa incubar em incubadora para deixar a temperatura certa para o desenvolvimento da bactéria. E esse agar, ele é resistente a altas temperaturas, tá? Até 100 graus Celsius ele não derrete, ele permanece ali íntegro. Por isso que ele é muito importante, ele é muito utilizado aqui nos meios de cultura, tá? O agar. E esse aqui é uma espécie de agar, tá? Nós temos aqui, então, uma solução com os nutrientes, colocou agar, um tipo de agar específico, em placa de Petri, onde as bactérias vão crescer. Nós vamos ter dois tipos de meio de cultura. Nós vamos ter os quimicamente definidos e os complexos. Os quimicamente definidos, como o próprio nome sugere, a gente sabe a quantidade exata e os nutrientes exatos que existe naquele meio de cultura, tá? Eu sei todos, absolutamente todos. Se tem carbono, se tem enxofre, se tem fósforo, tá? Eu sei todos. E eu sei a quantidade, concentração de cada um. Já no complexo, eu não consigo saber o que tem exatamente ali, a composição exata. Por quê? Ele é feito com extrato de carne e de planta. Então, vai lá, cozinha a carne, aquela planta, vai soltar o líquido, esse líquido vai extrair todos os nutrientes. Eu pego esse líquido, filtro ele, concentro e ponho ele para secar, tá? Para ficar um pozinho. E eu faço, através desse pó, então, ali o meu meio de cultura. Então, eu não sei exatamente qual nutriente tinha naquela carne ou naquela planta, tá? Eu não consigo saber exatamente. Posso supor, tenha isso, aquilo, mas eu não sei exatamente qual. Por isso que é um meio complexo, tá? Mas ambos podem ser utilizados para o crescimento de micro-organismos bacterianos. Além disso, nós vamos ter outros 3 meios, né? Que aqui vai ser mais ou menos o tipo de agar que a gente vai escolher. Aqui a gente vai ter o meio seletivo. O meio seletivo, eu vou colocar ali no meu meio de cultura, no agar, alguma substância que vai inibir o crescimento de determinados micro-organismos e favorecer o crescimento de outro. Então, por exemplo, eu quero só cultivar fungos. Eu coloco um antibiótico aqui que vai inibir o crescimento de bactéria, tá? Então, é um meio seletivo. Ou eu quero só a gram-negativa, tá? Eu não quero gram-positivo. Então, eu coloco um antibiótico, por quê? Porque eu sei que o antibiótico vai entrar através da gram-positiva, né? Lembra? Ela não tem aquela membrana externa. Então, ela vai ser suscetível, ela vai morrer. Então, eu vou saber que ali só existe gram-negativa, tá? É um meio seletivo. Eu vou selecionar qual que eu quero que cresça ali no meio.
O meio diferencial, eu vou conseguir diferenciar o tipo, né, a espécie que está ali crescendo. Por quê? Algumas espécies, elas conseguem emitir como se fosse características visuais, tá? Se eu tenho uma bactéria aqui que fermenta, né, que faz a fermentação, eu colocar levedura aqui e ocorrer a fermentação, eu sei que tem aquela bactéria. Esse aqui, por exemplo, é um agar-sangue, usa sangue de cordeiro, tá? E essa bactéria, ela é capaz de quebrar as hemácias. Então, se há um clareamento aqui, ó, em volta da colônia, ela fica um pouquinho mais clara, muda de cor, eu sei que essa bactéria é capaz de degradar a hemácia. Então, é um meio diferencial. Eu consigo diferenciar qual é o tipo, o grupo, a cepa do meu micro-organismo que está ali, de acordo com aquilo que eu ofereço no meio. E eu tenho um meio de enriquecimento. O de enriquecimento, ele serve para aqueles organismos que estão em uma quantidade muito baixa. Por exemplo, né, eu tenho lá uma água, eu quero saber se tem micro-organismo, mas é muito pouco. É difícil de detectar. Então, eu coloco, né, filtro essa água, coloco aqui no meio e forneço nutriente. Se tiver uma condição favorável, se eu der nutriente, ela vai crescer num nível que eu consigo detectar. Então, é para amostras que tem uma quantidade muito baixa que eu não consigo detectar qual organismo está ali, tá? Então, o meio de enriquecimento. Beleza, cresceu. E agora, como é que eu faço para acompanhar esse crescimento, né? Os métodos de contagem. O principal é a contagem em placa. Então, eu vou lá, preparo o meu meio de cultura, coloco a minha amostra, raço a minha amostra aqui no meio, coloco na incubadora, na temperatura adequada, né, luz adequada, para ela poder crescer e se desenvolver. Depois da incubação, eu vou observar essa placa. O que tem essa análise aqui? A gente parte do princípio que cada bactéria que existia inicialmente vai dar origem a uma colônia, tá? Então, cada colônia aqui, eu vou pressupor que era uma bactéria, que era uma célula, tá? E o número de colônias que a gente tiver, a gente vai chamar de unidades formadoras de colônia. Assim, eu consigo estimar quanto de bactéria tinha na minha amostra inicial, ok? Outro método é a filtração. Isso aqui é para amostra líquida. Então, eu vou lá, pego uma água, eu quero saber se tem uma determinada bactéria. Eu faço a filtração dela, passo aqui num filtro, tem uma membrana que vai reter todas as bactérias aqui, tá? Eu pego essa membrana e eu coloco no meio de cultura, ponho para incubar e vou ver o crescimento das colônias. Então, eu consigo saber o que existia ali naquela água por meio dessa filtração e a incubação no meio de cultura para contar as colônias. Outra técnica importante que é usada é o método do número mais provável. Aqui eu tenho uma amostra inicial, tá? E eu não sei quanto tem naquela minha amostra inicial. Vou pegar essa amostra e vou diluir ela em vários tubos, tá? Com concentrações diferentes. Então, uma tem mais água, a outra tem menos, na outra tem menos ainda. Então, eu vou diluindo a minha amostra em concentrações, em diluições conhecidas. O princípio é de que quanto mais diluído, menos bactéria, menos micro-organismo eu encontre, certo? Então, eu ponho para incubar, deixo crescer, e a partir disso, eu vou saber se deu positivo ou negativo. O positivo e negativo é por meio de características visuais. Mudança de cor, se ficou turvo, né, aquele recipiente. Se não ficou, a diluição foi muita, então não teve bactéria. Se ficou, é porque tinha ainda bastante bactéria, ela conseguiu crescer, tá? Então deu positivo. Aí, a partir dessa mudança de cor, a partir dessa turbidez, eu consigo colocar em uma tabela já existente com valores aproximados, tá? Então, eu consigo estimar quanto tinha na minha amostra inicial, comparando esses valores já dessa tabela existente. Eu comparo e falo, então deve ter mais ou menos essa concentração na minha amostra inicial. Por fim, eu tenho aqui um método indireto, que é para estimar justamente por meio da turbidez. Aqui é só turbidez mesmo. Então, eu coloco aqui ó, na minha cubeta e coloco no espectrofotômetro. O espectrofotômetro vai passar luz. Quanto está absorvendo de luz? Né? Se estiver absorvendo pouco, significa que tem muito. Se estiver absorvendo bastante, significa que ela conseguiu passar, então tem pouco, né? Ó, aqui a absorvância vai ser maior, porque quase não tem.
tá? Então, a partir disso, eu consigo estimar a concentração de micro-organismo que tinha ali a partir da absorção que eu obtive no espectrofotômetro. Beleza? Então, aqui nós vimos os micro-organismos. E alguns deles são capazes de gerar doenças, certo? Em nós, em animais, em diversos organismos vivos, né? Os micro-organismos, eles sobrevivem a partir de hospedeiros. E nós temos, então, a imunologia estudando como o organismo reage diante desses micro-organismos. O termo imunidade, ele é definido como a proteção contra doenças, tá? Então, o sistema imune que faz essa proteção, ele é composto por algumas células. E essas células se originam lá na medula óssea, tá? Na medula óssea, a gente vai ter o quê? Aquelas células-tronco, que são capazes de dar origem a diversas outras células, né? Elas conseguem se diferenciar. Então, nós vamos ter duas linhagens. A linhagem mieloide e a linhagem linfóide, tá? Vamos ver cada uma delas. Aqui, na linhagem mieloide, nós vamos ter algumas células de defesas essenciais. Nós temos o neutrófilo. O neutrófilo são as células que nós encontramos em maior quantidade, tá? E ela é responsável por fazer a fagostose. O que é a fagostose? Engloba o meu micro-organismo, o meu organismo estranho, corpo estranho que entrou ali, e fagocita, come, ingere aquele corpo estranho, tá? Então, por isso, os neutrófilos, eles são os primeiros a chegar no lugar da infecção. Então, é o primeiro a chegar. Como que eu identifico um neutrófilo? Vai ser uma célula com alguns grânulos, não sei se vocês conseguem observar, tá? E ele vai ter um núcleo lobado, tá? Vai ter vários lóbulos, normalmente de 3 a 5, tá? Aqui tem 3 lóbulos. Então, esse é um neutrófilo. Aqui nós vamos ter o eosinófilo. O eosinófilo, eles vão atuar contra parasitas, tá? Aqueles vermes, então vai ter, está com verme, está com alguma tênia, alguma lombriga, alguma coisa assim, vai ter muito eosinófilo. E eles têm grânulos mais cheios, tá vendo? Comparado ao neutrófilo. O núcleo dele vai ser bilobado. Sempre tem apenas 2 lóbulos, tá? E os grânulos são mais cheios, um pouquinho maiores. Esses grânulos, eles vão estar repletos de enzimas e proteínas que vão causar a destruição do parasita, tá? Libera, então, rompe esses grânulos, libera essas substâncias e mata aquele parasita, destrói as células do parasita. Mas essas substâncias que são liberadas, elas causam também reações alérgicas, tá? Que eu vou falar um pouquinho aqui na célula seguinte. Então, elas também podem causar reações alérgicas. Nós temos aqui, então, os basófilos. Os basófilos são os principais responsáveis pelas reações alérgicas, tá? Ou os processos inflamatórios. Então, quando há uma inflamação em alguma ferida, algum machucado, tem uma reação alérgica, tem muito basófilo, tá? Então, por quê? Ó, os grânulos deles são bem mais cheios que o eosinófilo. Então, tem muito mais substâncias que podem causar essa irritação. A gente vai ter o que aqui? Principalmente histamina e heparina, tá? As duas, o que elas vão fazer? Elas vão fazer a vasodilatação. Aumenta o calibre dos meus vasos sanguíneos. Então, vai circular mais sangue. Vai conseguir chegar mais células de defesa ali. Por isso que causa inchaço, por isso que causa vermelhidão, tá? Coceira, por causa dessa vasodilatação. Isso que a gente chama de inflamação, tá? Causada por essas substâncias no interior aqui do basófilo. O basófilo, ele vai ter, então, um grânulo bem maior e o núcleo é irregular, tá? Não tem um formato certo, é irregular. Aqui, ó, não pode dizer que tem 2 lóbulos, porque aqui ele não é totalmente segmentado, tá? Mas ele é irregular. Depois nós vamos ter os monócitos. Os monócitos, eles se transformam em macrófagos, os macrófagos que fazem fagostose, tá? Então, eles são responsáveis por engolir e fragmentar ali todo aquele corpo estranho, aquele micro-organismo que entrar ali em determinado organismo, tá? Além disso, além de fagostar, eles vão pegar fragmentos, pedaços daquele micro-organismo e vai apresentar para outras células, tá? Falar assim, ó, eu destruí isso aqui,
para você reconhecer. Todas as vezes que você encontrar isso aqui, significa que é um corpo estranho, que é um micro-organismo, tá? Então, ele apresenta. Então, ele faz a apresentação de antígeno. A gente vai falar já o que é antígeno. E aqui ele vai ter um formato de rim, tá? Parece um rim. Por fim, nós temos as células dendríticas. As células dendríticas são células com muitos prolongamentos, como nós observamos aqui. O que eles vão fazer? Eles vão pegar esses pedacinhos que sobraram, né, os fragmentos que restou ali através da fagocitose, também vai fazer a apresentação. Tá? Então, eles fazem a apresentação de antígenos. Eles pegam os fragmentos e mostram para as demais células de defesa. Ó, encontrei isso aqui, para você reconhecer. Beleza? Então, ali as células da linhagem mieloide. Mas nós temos as células da linhagem linfóide. Aqui nós vamos ter o quê? Os linfócitos, tá? Aqui vamos ter os linfócitos. Então, nós vamos ter linfócitos B e T. Os linfócitos B são os responsáveis por produzir anticorpos, tá? O anticorpo, o que ele faz? O anticorpo é responsável por neutralizar o antígeno, o meu corpo estranho, tá? A minha partícula estranha. O que é neutralizar? Então, o anticorpo ele não mata aquele microorganismo. O que ele vai fazer? Ele vai se ligar no meu microorganismo e sinalizar, ó, essa célula aqui precisa ser destruída, tá? Ou vai neutralizar, impedir que aquela célula, que aquele microorganismo se ligue a outras células no interior do corpo. Então, é isso que um anticorpo faz, tá? Os linfócitos T, eles vão produzir uma substância química, tá? Um sinal químico, que vai ativar os linfócitos B para eles produzirem anticorpo. Ou eles podem produzir esse sinal químico para outras células, como monócitos, como macrófagos, que a gente viu, para que eles possam ir lá e destruir aquele corpo estranho. Ou ainda, eles mesmos podem destruir aquele microorganismo, tá? Então, ó, linfócito B produz anticorpo. Então, ele vai atacar só o que estiver fora da célula. Chega uma bactéria lá no interior, tá lá no interior do organismo, ela tá ainda no sangue, circulando. Pera lá, um anticorpo se liga e marca, ó, essa bactéria precisa ser destruída, tá? Já as células dos linfócitos T é quando a bactéria já entrou na célula. Como que eu vou saber se ela já tá dentro da célula? O anticorpo não consegue se ligar a ela, tá? Então o linfócito reconhece essa célula infectada e já destrói, ou ela reconhece e avisa, ó, essa célula tá infectada. Avisa lá um outro tipo de célula para ir lá destruir ela, ok? Então, tem funções diferentes. Linfócito B produz anticorpo. Linfócito T avisa por meio de sinais químicos outras células do sistema imune ou ele mesmo destrói. Nós vamos ter ainda as células NK. Células NK é natural killer, tá? Então, são assassinas naturais. Por quê? Elas fazem o reconhecimento direto, tá? De células infectadas ou de células tumorais. Então, ela não precisa de aviso, não precisa de anticorpo, ela já conhece uma célula que foi infectada, uma célula que está se multiplicando de forma normal, né? Um tumor, e ele vai lá e já destrói. Tá? Ele libera umas substâncias, essa NK, libera substâncias que formam poros aqui na membrana da célula, ela entra e causa a morte dessa célula, ok? Então, essas células NK é muito importante, principalmente para células tumorais. Ela consegue reconhecer. E os órgãos do sistema imune? Nós vamos ter, né, então, os órgãos primários e os órgãos secundários. Os órgãos primários são responsáveis por formar todas essas células que a gente falou até agora e fazer a maturação, tornar elas maduras, tá? Porque elas têm um desenvolvimento até chegar no estágio que ela está pronta para ser ativada. Tudo isso acontece nos órgãos primários. Quem são os órgãos primários? Medula óssea, que a gente falou, onde forma as células, e o timo, tá? Então, aqui, ó, na medula óssea, ocorre a formação de todas as células, ok? Ocorre também a maturação dos linfócitos B. O linfócito T, ele não se matura aqui na medula, ele migra para o timo. O timo é uma glândula que fica ali atrás do externo, tá? Atrás desse osso que a gente tem aqui, entre as costelas. Essa glândula, então, é onde os linfócitos T migram e ele vai conseguir sofrer um processo de maturação.
tá? Ele passa por mecanismos de seleção para ele conseguir identificar o que é do organismo e o que não é. Tá? Ele precisa estar pronto para saber o que ele vai destruir. Então, ele precisa de uma preparação. E ocorre aqui no timo. Já os órgãos secundários, nós vamos ter o sistema linfático e o baço. Sistema linfático, então, nós vamos ter os linfonodos, que são esses gânglios, essas bolinhas, tá? E esses linfonodos, eles funcionam como um filtro, tá? Por quê? Todas as células maturaram, tá? Elas estão maduras, estão prontas para trabalhar. Elas migram aqui para os linfonodos. Tá, ficaram nos linfonodos. Os linfonodos, eles funcionam como filtros, então eles filtram todos os líquidos, tudo que tiver de antígeno, que tiver de micro-organismo, que tiver de corpo estranho, concentra ali no linfonodo. Então, tem as células maduras e os antígenos, os corpos estranhos ali no linfonodo. Então, há um primeiro contato entre um e o outro, tá? Então, é ali que inicia a resposta imune, tá? A resposta imunológica começa aqui, nos órgãos secundários, tá? Então, o primário é para produção e maturação e o secundário, onde ocorre a resposta imunológica. Porque aqui ocorre o contato entre o corpo estranho e as células do sistema imune, tá? No baço, vai ter a mesma função, tá, gente? Então, aqui, ela filtra, baço filtra todo o sangue, se tiver algum corpo estranho, filtra ali também, tá? E vai ter muitas células de defesa, então ocorre o primeiro contato. Pera lá, tem um corpo estranho, vamos começar a trabalhar para destruir essa célula, ok? Beleza, eu comentei aqui de antígeno. O que é um antígeno? É um micro-organismo, é um corpo estranho, é tudo aquilo que o sistema imunológico reconhece que vai induzir uma resposta de proteção, tá? Então, o meu corpo estranho, meu micro-organismo é chamado de antígeno. E esse antígeno, ele vai ter algumas regiões nele que são diferentes, tá? Ele, por exemplo, já ouviu falar assim, uma bactéria se tornou resistente. Por quê? Uma parte específica dela sofreu uma mutação, que é essas partes amarelinhas aqui, ó, que nós chamamos de epítopo, tá? Então, são regiões específicas, únicas daquela espécie, ok? Epítopos. E essas regiões aqui, os epítopos, que vão ser reconhecidos pelas células de defesa, não é qualquer parte. É nessas regiões que a célula de defesa se liga. O anticorpo é uma proteína, tá, gente? É uma proteína chamada imunoglobulina, IG, tá? O anticorpo é uma proteína. E ela vai ter essa estrutura aqui, ó. Parece um Y, tá? Então, aqui, ó, na parte de cima do Y, a gente vai ter a região variável e a parte de baixo a região constante. Então, aqui tem uma cadeia leve, duas cadeias leves e duas cadeias pesadas. Isso aqui é proteína, tá? Então, é cadeia de aminoácido. Nessas regiões variáveis, ela é variável justamente porque é aqui que se liga ao antígeno, que se liga ao epítopo. Lembra que eu falei que cada bactéria tem uma mutação, então tem uma região específica diferente? Por isso que aqui é uma região variável, vai sempre ter uma região específica para cada epítopo, tá? Então, ela é muito variável. Já a região constante, ela permanece constante, mas ela muda de acordo com grupos. Nós vamos ter 5 grupos de anticorpos, que é o que a gente vai ver agora. Então, esses aqui são as classes de anticorpos, tá? As principais. Nós vamos ter o IgM, já ouviu falar disso? IgG, IgM, são anticorpos, tá? Ig de imunoglobulina. O IgM é o primeiro a aparecer na infecção. Entrou um vírus, entrou uma bactéria, entrou alguma coisa ali, é o primeiro anticorpo que é produzido, que aparece, tá? É o mais rápido que chega ali. Então, assim, ó, fez um exame e viu que tinha muito IgM, a infecção é recente, tá? Ou ela ainda está ativa, ela está acontecendo, porque é o primeiro que chega. O IgG é o contrário, tá? Ele é duradouro, ele tem uma imunidade duradoura. Ele é o mais abundante, tá? Então, assim, se você encontrou muito IgM, significa que em algum momento da sua vida você já teve aquela infecção, ok? Então, é uma infecção passada, uma infecção antiga, através do IgM. Por isso que ela confere uma imunidade duradoura. Por quê? Se ele for infectado de novo, ainda vai ter IgM lá. Então, ele vai estar pronto para dar uma resposta rápida, para atacar de maneira rápida aquele antígeno, tá? E esse aqui, ele pode ser transferido da mãe para o feto, por meio da placenta,
tá? Para proteger. Então, às vezes, o bebê já nasce com uma imunidade porque ele recebeu da mãe, porque a mãe já teve aquela doença e ele já está se tornando imune àquela doença, tá? Aquele antígeno específico. Nós temos o IgA. O IgA, ele vai estar presente nas secreções mucosas, tá? Então, ó, nariz, boca, tá? A gente vai encontrar também nas secreções produzidas como lágrima, saliva, o leite, tá? Então, poderia ter micro-organismo sendo passado no leite para o bebê, mas ele tem a produção desse anticorpo aqui, ó, que impede que ele seja infectado por determinados antígenos, ok? Nós vamos ter o IgE. O IgE é responsável pela reação alérgica, que é aquele lá do parasita. Lembra que eu falei? Tem uma célula específica que luta, né, contra a parasita. Então, vai produzir esse IgE aqui. E ele dá aquela reação alérgica, porque tem aqueles grânulos com aquelas substâncias. E o IgD. O IgD é o menos encontrado, tá? E esse IgD, ele vai estar na superfície do linfócito B, tá? O linfócito B que produz anticorpo. Lembra? O linfócito B produz anticorpo. Mas vai ter um anticorpo na superfície do linfócito B avisando, ó, você precisa produzir tal anticorpo, tá? Então, ele atua como um mensageiro ali, ok? Então, essas são as classes de anticorpos de imunoglobulina. E os tipos de imunidade, né? Como funciona, então, a imunidade? A gente viu aqui, basicamente, a estrutura, né? A composição do sistema imune. Vamos ver como funciona. Nós vamos ter dois tipos de imunidade. A imunidade inata, que é a primeira linha de defesa do nosso organismo, tá? Então, como é a primeira, ela ocorre horas após a infecção, tá? Teve uma ferida, pode entrar uma bactéria. Já começa a ativar o sistema imune, o sistema da imunidade inata, tá? Ela é formada, então, pelas barreiras epiteliais, pele, mucosa, mas também por fagócitos, mastócitos, células NK, células dendríticas, tá? Então, todas essas vão atuar de maneira imediata, rápida, para tentar conter qualquer infecção que surgir ali. Já, e assim, ela é rápida, tá? Essa aqui, a inata é rápida, mas se eu tiver várias exposições àquele mesmo antígeno, ela não muda a resposta dela. Vai ser sempre igual, sempre a mesma. De que forma? Causa inflamação, porque essas células aqui liberam aquelas substâncias, tá? Para tentar matar o organismo, o micro-organismo que entrou ali. Então, o sistema imune inato, ele vai causar inflamação ou vai destruir diretamente aquele micro-organismo, aquele antígeno, ou a célula infectada. Já a imunidade adaptativa, ela é um pouco diferente. Ela vai ocorrer de forma adquirida, tá? Por quê? Quando ela é exposta a antígeno. Então, foi exposta a algum antígeno, então ela vai aprender com ele. Por isso que leva alguns dias, tá? Não é na hora, não é rápido, igual a imunidade inata. Adquirida, ela leva um tempo. Só que, como ela leva um tempo para aprender a reconhecer aquele antígeno, quando ela for infectada novamente, ela vai estar preparada. Ela já sabe qual é aquele antígeno. Então, ela vai estar sempre uma resposta melhor, tá? Uma resposta mais eficiente. Ela é um pouco mais demorada, mas ela é uma resposta mais eficiente. Por quê? Porque nós temos algumas propriedades da imunidade adaptativa. Quais são? Especificidade. O que é especificidade? Lembra que eu falei aqui, ó, que cada antígeno tem um epítopo diferente, uma região diferente, e o anticorpo aqui tem uma região variável para reconhecer? Então, isso é especificidade, tá? Então, os linfócitos aqui produzidos, ativados na imunidade adaptativa, vai ter essa especificidade. Então, eles vão produzir muitos linfócitos, tá? Todos diferentes, para poder reconhecer qualquer antígeno que vier. Então, eles têm uma especificidade muito grande, tá? Chegou um antígeno lá, diferentão, vai ter um linfócito preparado para reconhecer ele, tá? Então, vai ter essa especificidade. Vai ter também a memória. O que é a memória? Então, lembra que eu falei que leva um tempo para aprender com o antígeno? Ele vai criar uma memória. Quando tiver uma infecção novamente, aquela célula já vai reconhecer
e já vai dar uma resposta um pouco mais rápido, né, na infecção seguinte, e uma resposta mais eficaz, memória. Então, a célula sabe quem é aquele antígeno, ok? Isso na adaptativa. Isso é o que acontece na vacina. Nas vacinas, nós introduzimos um micro-organismo ali que é inofensivo, tá? Numa forma menos infecciosa. Então, o nosso corpo vai entrar em contato com aquele antígeno e vai aprender a reconhecer ele. Então, eu vou criar ali diversos anticorpos específicos para ele, ok? Através da vacina. Então, a vacina é justamente para quando surgir a doença, eu já saber quem é. Eu já sei qual bactéria que é, porque a vacina já mostrou para ela, através da vacina já foi mostrado esse antígeno aqui. Então, quando ele pegar a doença real, ele já vai estar preparado, ok? Mas esses anticorpos, essa imunidade, essa memória, ela não dura muito tempo. Por isso que a gente precisa de dose reforço de vacina, tá? Para poder reativar essa memória. Então, a memória é muito importante na imunidade adaptativa. E nós temos ainda a tolerância. Por quê? Esse sistema imune, né, ele está preparado para conhecer de tudo. Ele é específico. Então, qualquer coisa que aparecer, ele está preparado. Então, a tolerância é para ele ser capaz de diferenciar o que é do próprio organismo, do meu corpo, e o que não é, o que vem de fora, tá? Senão ele ia atacar os próprios linfócitos, atacar as próprias células de defesa. Às vezes acontece isso, que é o que nós temos nas doenças autoimunes, tá? Porque ele auto-ataca as células de defesa. Então, é importante a tolerância também, tá? Para reconhecer o que é próprio meu e o que é uma partícula estranha. Beleza. Além disso, a adaptativa é dividida em humoral e a mediada por células. Então, vamos tentar entender um pouquinho das duas. A humoral, ela é formada pelos linfócitos B, tá? Linfócitos B é o quê? Produz anticorpo. Então, vai lá. Teve contato com um antígeno, vai produzir muito anticorpo, então ela ataca fora da célula. Cada anticorpo vai se ligar a esse microorganismo e vai neutralizar ele. Né? Neutralizar é o quê? Impedir que ele se ligue a uma célula, vai impedir que ele entre numa célula, tá? Que ele desenvolva a sua atividade, ou vai marcar ele para avisar outra célula para ir lá e destruí-la. Tá? Então, esse é o sistema adaptativo humoral. Já a mediada por células é os linfócitos T. O linfócito T, ele reconhece a célula infectada, que está dentro da célula, não que está fora. Né? O antígeno não está circulando, ele está dentro já. E ele consegue reconhecer. E ele reconhece e destrói essa célula, ou ele ativa outras células, né? Por meio do quê? De sinais químicos, principalmente citocina, tá? Então, ativa macrófago, ativa linfócito B, ativa diversas células de defesa para destruir aquela célula infectada, tá? Então, essa aqui é mediada por célula, porque uma célula media a resposta imune, tá? Vai ativando outras células, ok? E essa adquirida, né, essa imunidade adquirida, ela pode ser adquirida de duas formas, ativa ou passiva. Na forma ativa, é quando eu sou exposta a um antígeno, tá? Sou exposta a uma bactéria, de forma natural, ou pela vacina. Então, o antígeno vem até mim. E a partir disso que eu fui exposta, o meu organismo vai começar a trabalhar para deter aquele antígeno, certo? Na forma passiva, é quando eu ganho o anticorpo. Eu não fico em contato com o antígeno, eu já ganho o anticorpo através de um indivíduo que já foi imunizado. Tá? Então, alguém já recebeu a vacina e ele vai passar para mim um anticorpo. De que forma? Parece estranho, né? Mas através da placenta. A mãe ficou doente, ela produziu anticorpo, e somente o anticorpo, o antígeno, né, a bactéria não passa para o bebê, mas o anticorpo passa para o bebê. Então, a forma adquirida, ela pode ser passiva, ou por meio de soro antiofídico. Uma pessoa, ela é mordida por uma serpente, por uma cobra, e ela pode morrer em um tempo muito rápido. Não vai dar tempo, lembra que eu falei que demora dias para o sistema imunológico adaptativo, né, o adquirido, demora dias para produzir anticorpos, para reconhecer, né, tem um tempo para criar memória e tudo mais. Então, talvez não dê tempo,
sobreviver àquele veneno da serpente? Então, nós temos os soros antiofídicos. O que é o soro antiofídico? É anticorpo pronto, que foi produzido por um outro organismo. Normalmente é produzido em cavalo, tá? É introduzido o veneno de serpente no cavalo, uma dose baixa, tá? Que não vai matar o cavalo. E a partir disso, ele é exposto, então, a um antígeno e ele vai produzir anticorpo. Pega o sangue desse cavalo e produz o soro, tá? Então, a gente vai ter um anticorpo e injeta esse anticorpo ali na pessoa que foi picada, mordida ali pela cobra, pela serpente, ok? Então, tem a forma passiva também. Mas vamos explicar, então, passo a passo para entender a resposta imunológica. Vamos lá. Primeiro resposta inata, depois adaptativa, tá? Então, na resposta imune inata, aqui é inata, tá? Aqui tá errado. Tinha que arrumar aqui. O que vai acontecer? Temos lá a barreira, teve uma feridinha, né? E a bactéria consegue entrar no organismo. Então, ela atravessa a barreira epitelial por meio de uma ferida, tá? Ou por meio da narina, por meio da boca, a bactéria consegue entrar de alguma forma. Então, a imunidade inata entra em ação. O que era a imunidade inata? Macrófago, células dendríticas, NK, né? Essas células, então, elas fazem o quê? Destroem diretamente aquele antígeno. Tá aqui, ó, o antígeno, os fagócitos são recrutados no local e começa a fagocitar. Começa a englobar, destrói aquela célula, porque tem que tentar acabar rápido. É uma resposta rápida, a inata, lembra? Beleza, sobrou fragmentos ali no interior desse macrófago. Ele pega um fragmentozinho e apresenta para os meus linfócitos. Então, ele vai ser uma célula apresentadora de antígeno, tá? Célula apresentadora de antígeno. Antes, tá, dessa célula apresentadora de antígeno, aqui, gente, todas essas células, lembra que eu mostrei lá no começo, neutrófilo, eosinófilo, tem muito grânulo. Então, libera muitas substâncias que vai causar inflamação, tá? Então, aqui na resposta inata, nós temos uma inflamação do local, tem inchaço, vermelhidão e tudo mais. Beleza, então ele pegou um fragmento, aqui ó, fragmentozinho do meu antígeno, e apresentou para o meu linfócito. Aqui começa a resposta imune adaptativa, que são os linfócitos, tá? Então, apresentou para o meu linfócito. Linfócito reconheceu. E olha só, gente, onde está acontecendo isso? Isso aqui foi lá para o linfonodo, tá? Ou para o baço, para um dos dois. Lembra? Os linfócitos são produzidos na medula, no timo, mas eles migram lá para o linfonodo e para o baço, onde vai concentrar tanto os antígenos quanto os linfócitos. Lembra? É o local de encontro. Então, a célula apresentadora foi para o linfonodo, ou foi para o baço, onde vai estar o linfócito. Apresentou para ele, o linfócito falou, é isso aqui que eu tenho que destruir, ele já sabe o que é, ele reconheceu, beleza? A partir disso, então, o linfócito é ativado, tá? É ativado. Nesse momento da resposta adaptativa, esse linfócito vai começar a se proliferar. Então, eu produzir muitos, vai começar uma divisão celular de muitos linfócitos, muitos, tá? Para quê? Para cada um ser específico para um antígeno. Então, eu tenho que ter aquela especificidade, porque pode ter muitos antígenos com epítopos diferentes ali no organismo, então ele prolifera para cada um ser específico para um fragmento, ok? Então, proliferou. Aqui, nesse momento da proliferação, vai ter a diferenciação em dois tipos, tá? Em dois tipos, em células efetoras ou em células de memórias. Nessa proliferação, como tem muita célula trabalhando, né, ela vai começar a combater o antígeno e se prolifera, ocorre um inchaço do linfonodo. Às vezes, não sei se vocês já perceberam, um inchaço que a gente fala das ínguas é o linfonodo, tá? Inchaço é porque tá a proliferação desses linfonodos e o ataque aos antígenos, tá? Por isso tem um inchaço. Então, ele se transforma em célula efetora ou célula de memória. Célula de memória vai estar pronta, preparada para sendo trabalhada para reconhecer esse organismo, esse micro-organismo, para numa próxima infecção ele estar preparado. E a célula efetora é que vai efetuar a morte do organismo, tá? Então, é ela que vai causar a digestão enzimática da parte daquele micro-organismo, tá? Então, vai causar a morte dele,
ok? Então, é assim que acontece uma resposta imune, é assim que o nosso organismo se protege contra micro-organismos. Aqui, nós estamos falando mais especificamente de bactérias, mas pode ser um vírus, pode ser um fungo, tá? Ou um protozoário, por exemplo. Então, é assim que acontece a resposta imune, beleza? Pessoal, o conteúdo de hoje é isso, né? E por que é importante a gente saber um pouquinho disso, né? Para a gente ver que o mundo microscópico e o mundo do ser humano está totalmente interligado, né? Então, é importante nós compreendermos um pouquinho dos dois. Enquanto a microbiologia estuda o micro-organismo, a imunologia estuda o combate a esse micro-organismo, né? E é importante para promover saúde, para prevenir infecção, para desenvolver vacinas, tá? Mostrando que esse mundo microscópico, mesmo que ele seja invisível, que nós não estamos vendo a olho nu, ele é fundamental para a manutenção da vida, ok? Pessoal, então a aula de hoje é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me encaminhar depois, tá? Espero vocês até a próxima aula. Tchau, tchau.